Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira com o nosso podcast, com a nossa roda de saúde, com um tema sempre importante. Uma quinta-feira com o seu Café com Mais Saúde. E vamos falar de um tema bastante importante que precisamos levar para toda a população. E comigo aqui, hoje, doutora Rosângela, para quem não conhece, doutora Nenê, especialista em pediatria. Ela é coordenadora do Banco de Leite de Mogi das Cruzes e secretária municipal adjunta, certo, Nenê? Exatamente. Nenê, ótima noite, muito obrigado pelo convite. Agenda dificílima da Nenê, mas a gente conseguiu aí trazer ela para a gente conversar um pouquinho. Obrigada a você por me chamar. Esse dia é um dia muito importante para a gente que é pediatra. Então, só agradeço aí pelo convite. Que ficamos registrados. Dia 1º de agosto, Isso. Hoje, por coincidência, é o Dia Mundial... Fala, Nenê. A gente fala, é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Semana Mundial. Mas é o primeiro dia. Primeiro dia. Né? Excelente. E aí nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. Certo, Nenê? Pra gente começar, Nenê, eu queria que você se apresentasse. Qual é a sua função hoje, né? Na secretaria. E fala um pouquinho da sua formação. Como que você conseguiu... decidiu, né? Vou fazer pediatria. Que hoje, pediatra tá em extinção, certo? Fala pra gente. Bom, eu entrei na faculdade em 1987. A minha intenção... O MC? O MC. Olha que legal. 20ª turma. A minha intenção era ser oftalmologista. Já de cara, assim? Não, se eu for uns anos antes, eu queria ser veterinária, na verdade. Nossa. Eu queria ser veterinária, mas meu pai não curtiu muito a ideia. Naquela época, ser veterinário só cuidava de cavalo, né? Não era Sim. como cavalo e vaca, não é como hoje, né? Bom, entrei na faculdade, aí gostei do oftalmo, vou fazer oftalmo. Até fui ver o estágio do oftalmo, mas eu falei assim, pô, enquanto eu tô como residente, vou fazer um estágio de oftalmo, eu falei, vou dar plantão no quê? Preciso... né? Clínica médica foi aquilo que você aprendeu, mas você não subespecializou em clínica. Exato. Oftalmo é um negócio totalmente... Nós falamos semana passada aqui, otorrino, oftalmo. Sim. É outra medicina, né, Exato. Nenê? E aí, sim, você vai começar a tua carreira, você precisa trabalhar, né? Sim. Então, eu falei, vou dar plantão. E vou dar plantão no quê? E o que eu pensei? Falei, quer saber? Eu vou fazer um ano de residência de pediatria, pego mão, né? Que eu tinha gostado, né, bastante da pediatria também. Eu falei, vou pegar a mão na pediatria, dou uns plantõezinhos e no outro ano vou pro oftalmo. E aí, eu fiz o primeiro apaixonou. ano. Fiz o primeiro ano de residência, o segundo, falei, pensando bem, eu acho que eu vou ficar na pediatria mesmo. Acho que até tem gente que fala, você queria fazer veterinária, pediatria tem aquela coisa de que a criança não fala. Algumas pessoas já me falaram isso. Mas a mãe fala bastante. A mãe fala bastante, mas os bebezinhos, né, os pequenininhos, né, você tem meio que... É verdade. Olha, eu quando eu estava no 6º ano, Nenê, eu vou confidencializar aqui para todos, eu tinha certeza o que eu não queria. Que era cirurgia. Não, cirurgia eu queria. O que eu não queria era pediatria. E GO. Eu não queria, nenhum dos dois. Não tinha esse feeling, não tinha essa expertise. Eu não conseguia. Pediatria é impossível. Nossa, é impossível. Na verdade, na época da faculdade, todo mundo achou que eu fosse fazer ginecologia. É mesmo? Porque você acompanhava bastante, pessoal? Eu fiz... tinha um pessoal do 4º ano da faculdade que ia para o Hospital Leonor Mendes de Barros. Sim. E eu dava plantão com o doutor Ariê, que era um cara de Mogi. Espetacular, aquele doutor. E aí eu acabei me apegando à ginecologia. E aí depois a gente dava plantão na Santa Casa junto com os ginecologistas, que era o Gilberto, era o Danilo, Sim. né? Então, assim, hoje, né? Faz mais de 30 anos que eu me formei. 30 anos de formado já? Já tenho 30, vou fazer 32. Legal. Mas assim, se tiver que fazer uma cesárea, eu faço. Você sabe fazer. Então, tem 30 anos que eu não faço uma cirurgia. Mas eu fiquei, meu 4º ano era só consulta, né? Você não colocava a mão assim, tanto Sim. em paciente, né? Em procedimento cirúrgico. Mas na Santa Casa, a partir do 5º ano, auxiliei muita cesárea. E eu fiquei o meu 4º, 5º, 6º ano fazendo ginecologia. Ajudando o ginecologista. Então, foi, assim, uma experiência muito boa. Que legal. Eu gostei bastante. Hoje são 3 anos, né? Pediatria? Hoje são 3 anos. 3 anos. Aí, pessoal, a gente tem muito aluno assistindo a gente, viu, Nenê? Então, vocês tiverem, o Nenê tá à disposição também para algum treinamento, se precisar. Sim, com certeza. E pediatria é muito interessante. Eu acho
não conseguir ter essa aptidão para pediatria, mas eu acho super interessante. Porque, igual você falou, a criança não fala. A sua decisão clínica, você tem que conhecer muito de sinais e sintomas para ter um diagnóstico, um tratamento. Diferente do adulto. Sim. O adulto tem dor, ele fala, tô com dor, a criança chora. Exato. Mas será que ela está chorando de fome ou de dor? Exato. Então fica mais difícil, né? E o pediatra não tem tanta aquela coisa de ficar encaminhando. Vamos encaminhar para o opinião pediatra, para o otorrinopediatra. Não, ele resolve tudo. Né? Até essa semana a gente teve um problema aí com um dreno, né? Tinha que drenar um tórax de um adulto. Falei, mas o clínico não drena, caramba. Então a gente, quando trabalhava lá no berçário da Santa Casa, a gente drenava tórax. Sim. Né? Então a gente acaba fazendo né? muito, aprendendo, né? É isso aí. Nenê, vamos falar um pouquinho então do aleitamento materno. Eu queria falar um pouquinho, para começar, dos benefícios, né? A gente começar a falar assim dessa... qual é o grande benefício, e eu queria saber tanto da mãe quanto para o bebê, ter esse contato e ter essa oportunidade para a mãe, que eu acho que deve ser fantástico. Né? Infelizmente, algumas mães, a gente vai falar um pouquinho disso, inclusive, não tiveram essa oportunidade dessa amamentação por N motivos, mas qual é o grande benefício para a mãe e para a criança, aí sim, falando da sua área principalmente? Então, a criança nasceu. O certo é você o quê? A criança nasce, você já coloca esse bebê em contato com a mãe. Tá. Né? Então, quando uma criança sai do útero, então ela está num espaço assim, muito pequeno, muito reservado, ela está lá encolhidinha, então ela não conseguia abrir os braços, estava numa temperatura constante, Sim. Ouvia a voz da mãe e os batimentos cardíacos e o ritmo intestinal dessa mãe. Então, isso aí era a vida intrauterina. Certo. Na hora que a criança nasce, ela vem para um lugar que tem uma temperatura diferente. Frio, né? Uma sala cirúrgica gelada. Que é uma baita de uma briga entre pediatra e ginecologista, Sim. que aumenta a temperatura aí dessa sala, né? Um lugar extremamente espaçoso que ele põe a mão assim e não tem limite, né? Isso aí faz um mal danado, a criança se sente muito mal. Sim. É por isso que embrulha a criança rapidamente? Então, se você embrulhar a criança, ela se sente como se ela tivesse mais dentro acolhida. Do ventre. Exatamente. Olha que interessante, pessoal. A partir do momento que você coloca a criança no peito da mãe, e isso independente de ter sido parto normal ou cesárea, a partir do momento que os dois estão bem, se você coloca, que faz o contato pele a pele, né? Não necessariamente a criança precisa amamentar, né? Mas o contato pele a pele é extremamente importante para essa criança e tem trabalhos mostrando da diminuição da mortalidade só por essa ação. Isso faz parte da rotina já, né? Isso faz parte da rotina. Nossa, eu sabia que eu nunca tinha... Eu sempre vi, sempre presenciei, inclusive dos meus filhos. É uma rotina do pediatra. Ele, lógico, pega a criança, coloca no bercinho aquecido, faz lá... Não. Não? Então, isso é uma coisa antiga. Então, como que era antigo? Caramba. Como diz o Theo, eu sempre dou fora. Já comecei cedo hoje já. Não, mas é que você não vive isso. Sim. Né? Então, assim, quando eu trabalhava no berçário, o que a gente fazia? O nenê nascia, você colocava o nenê um pouquinho mais para baixo do que a mãe, que era para cair um pouquinho mais de sangue pelo cordão umbilical. Agora não, você deixa na mesma altura. Tá. Você clampeava o cordão imediatamente, agora você espera o cordão parar de bater, né? Mas antigamente você cortava, você pegava o bebezinho, botava lá num bercinho, ia lá, via se a criança estava bem, não sei o quê. Pegava uma sondinha, passava uma sonda na narina direita, na narina esquerda, aspirava o conteúdo do estômago, depois uma sonda no ânus para ver se estava o ânus pérvio, pesava, media, depois mostrava para a mãe, olha mãe, que bonitinho, dá um beijinho, vai lá pro berçário. Sim. Né? Então, chegava lá no berçário, a gente dava banho na criança e aí depois ela ficava 4 horas no bercinho aquecido. Então, isso... Zero contato com a mãe. Zero contato com a mãe. Era assim. Como é agora? A criança nasceu, você bota a criança... Então, independente de ser parto normal ou cesárea. Existem alguns serviços ainda que o pessoal reluta. Né? Tá fazendo uma cesárea, vai contaminar. Não, tem que colocar o bebê. Coloca o bebê no peito da mãe, espera parar de bater aquele cordão, aí você clampeia o cordão e deixa o bebezinho ali com a mãe.
Nossa. Se o bebê... É lógico, se o bebê estiver bem, né? Lógico, Se o bebê não estiver bem, é outra história. Nós vamos falar até um pouquinho de Apgar, né? É. Depois, quando nasce aí, né? Isso. Então, você tá com um Apgar lá de 8 para cima, né? Que é Tá uma nota de tranquilo. 1 a 10, tranquilo. Deixa lá o bebezinho, esse contato pele a pele, que diminui drasticamente a mortalidade dessas crianças. Outra coisa que não se faz mais, dar banho na criança imediatamente. Então, antigamente, tomava banho e ia pro berço aquecido. Agora não, você só vai dar banho depois de 24 horas. O que que eles descobriram? Que o banho alterava a temperatura desse bebê e ele tinha um desconforto respiratório. Sim. Então, aí ele começava lá a respirar mais rápido, você tinha que colocar aquela criança numa incubadora, numa isolete, Sim. né? E ficava distante Da mãe. dessa mãe. Então, agora sim, se você entra num hospital, que é um hospital amigo da criança... Amigo da criança. hospital Olha aí, pessoal, a gente amigo vai aprendendo mais um. um hospital amigo da criança. Que é o parto humanizado. Não necessariamente. O parto humanizado tem que ser em todos os lugares. Ah, tá. Qual que é a diferença de um hospital amigo da criança? O hospital amigo da criança, ele é amigo da criança, tá? Se você for num serviço privado e a mãe chegar e falar assim, eu tô tão cansada, você leva meu bebê lá pro berçário? O hospital privado vai fazer isso. Vai levar. Porque, infelizmente, ele tem que agradar o cliente, certo? Num hospital amigo da criança, isso não acontece. Eles só vão se separar se algum problema entre os dois. Então, a criança nasceu e ela vai ficar com a mãe Full time. full time. Ela não vai sair do lado da mãe. Um hospital amigo da criança não deixa você dar uma fórmula. Entendi. A não ser, salvo exceções. Um hospital amigo da criança não vai dar uma chupeta para a criança, né? Então, existem alguns... E não é tão fácil você conseguir esse título de hospital amigo da criança. Imagina. Então, mas é Deve ser tipo uma certificação mesmo, né? Exatamente. Então, é uma coisa que, assim... até às vezes o pessoal fala, mas é inimigo da mãe, porque às vezes a mãe está cansada, né? Mas ele pensa exclusivamente na mãe e pensando nesse binômio que é bom para a mãe e bom para o filho, que nem você perguntou dos benefícios, né? Sim. Então, o primeiro benefício é esse. No pós-parto imediato é diminuir a mortalidade infantil. Só do contato pele-pele. Só do contato. Mas o bebê, é engraçado que ele vai buscando o peito e ele vai perto ali da axila, que a mãe tem um cheiro que é familiar dele, né? Então, só isso já melhora. A chance dele não ter problema já é muito grande. Tá. Agora, se ele continuar o aleitamento, o que é bom para ele? É bom porque se a mãe fica doente e a mãe está em contato direto com ele, ela tem uma doença, tá? Ela pegou uma gripe, né? Ela já está produzindo os anticorpos, isso mesmo. Essa produção de anticorpos já vai para o leite materno e o nenezinho, se por acaso ficar doente, ele vai melhorar muito mais rápido. Ou, às vezes, nem fica. Então, você diminui a quantidade aí de internações dessa criança, você diminui a quantidade de infecções que essa criança vai ter. É uma criança que, quando for adulta, a chance dela ter uma hipertensão e diabetes é muito menor. Tem um trabalho não sei se é uma universidade que tem lá em Pelotas, eles acompanharam por 30 anos. Pessoas que tiveram aleitamento materno exclusivo. Acompanharam por 30 anos um número de pessoas ali. E o que eles viram? Que quem mama no peito tem um QI maior. Nossa. Do que quem mama fórmula. Se você tem um QI maior, você vai ter mais anos de estudos. Se você tiver mais anos de estudos, teoricamente, você vai ganhar mais, você tem uma vida melhor. Sim. Né? Então, esses são alguns dos benefícios para o bebê. Alergias alimentares também. Então, às vezes você vai e toma um leite de vaca, você já pode ter uma alergia, o bebezinho. Outra coisa, para a mãe que amamenta, ela diminui o peso, que é uma coisa que todo mundo quer emagrecer, né? E rápido. Então, ela gasta 500 calorias por dia amamentando. Então, caramba, Nenê. É uma academia, né? Pô, muito mais. Eu, pelo menos, o meu relógio não dá isso, não. Exato. Aí, diminui a chance dela ter câncer de mama. Caramba. Diminui a chance dela ter câncer de ovário. Cada ano que você amamenta, você diminui 10% a chance de você ser diabética. Olha isso. Né? E além do fortalecimento do vínculo, né? Sim. É bom para o bolso dessa família, né?
Porque, assim, para você preparar uma mamadeira, né, entre o preparo da mamadeira, entre lavar a mamadeira, higienizar, você gasta 20 litros de água por dia. Entendi. 20 litros de água por dia para uma pessoa que não tem tantas condições é um dinheiro que você... Bem razoável. Exatamente. Fora o que você gasta com a fórmula. Com a fórmula, o que você gasta com o gás, o que você gasta com a mamadeira, com o bico, né? Então, isso é bom para o bolso, lógico, né? E é bom para o planeta também, né? Porque amamentar economiza água. É sustentável, economiza água. Sim. Outra coisa, você diminui a quantidade de lixo, né? Então não tem tanta tampinha plástica, não tem tanta latinha lá do leite. Então você não polui o oceano. É bom pro leão marinho lá que não está comendo a tampinha. Não tá comendo a tampinha e tudo mais. Né? Em suma, é bom para todo mundo. Sim. Né? Outra coisa, é bom também para os municípios, né? Então, quem tem para o município, para o estado, para a União, se eu tenho uma criança que mama no peito, né? Se ela fica menos doente quando criança e menos doente na fase adulta... efeito cascata. Exato. Então, o número de internações é bem menor. Sim. Então, eu consigo... Porque o dinheiro público, né, dentro do Serviço Único de Saúde, ele é limitado. Então, não dá para você fazer tudo. Ele é subfinanciado. Então, ali eu consigo ter uma economia... e uma ótima economia, que é bom para todo mundo. Com certeza. E indo para esse lado das evidências científicas, né, você está falando aí, o que está se pesquisando muito nesse momento, com esse assunto de amamentação? Você falou aí dessa parte de o cara ter um QI muito maior, mas hoje se sustenta no trabalho científico que o aleitamento é definitivamente muito melhor do que as fórmulas. É o melhor. Então, ele é o padrão ouro. Sim. Né? E, assim, como que o pessoal foi vendo isso com o passar dos anos? Então, assim, desde que o mundo é mundo, se amamenta. Sim. Né? E se você não tem leite, né? A tua vizinha tinha lá uma... Sim, uma mãe de leite. Tinha lá uma mãe de leite, uma ama, né? Uma ama. Então, isso daí é uma coisa extremamente antiga. Então, existem as amas, né? Então, na Europa, existiam essas amas que eram pagas, né? Para amamentar os filhos dos fidalgos, né? Sim. No Brasil, a coisa já não era assim. Então, por conta da escravidão... Tinha até as escravas davam leite para... Exatamente. As escravas, elas amamentavam lá os filhos dos senhorios lá. Senhor e tudo Exatamente. Mais. E quem era desfavorecido aí? Era o filho da ama. Sim. Né? Então, ou esse menino, ou ele ia ter uma alimentação... De qualquer forma, ele ia ter uma alimentação inadequada. Era um leite de animal, uma papinha lá de mandioca. Mas, às vezes, o filho dela era até vendido. Nossa. Né? Então, assim... uma coisa assim, se você for ler a história da amamentação, aqui no Brasil, é uma coisa bem triste. Né? Aí existiu uma época lá para 1900, não lembro o nome do médico, de um médico lá, tinha um médico que ele começou assim a falar assim, olha, mães, vocês têm que amamentar os seus filhos, né? E por quê? Vocês estão usando leite das escravas. Se vocês estão usando o leite delas, a personalidade da escrava passa no leite. Então, vocês vão ter filhos ignorantes, com pouco afeto. Sem então, evidência científica nenhuma, né? O cara foi querer chamar a atenção. Então, cada vez piorava mais esse assunto. Então, ele era totalmente contra essa amamentação cruzada, né? E essa amamentação cruzada foi muito popular, né? Até hoje é. Até hoje. Mas em 85, por conta da AIDS, a Organização Mundial de Saúde aboliu isso. Isso existe ainda? Existe. Uhum. Tem um estudo nacional, que acho que foram 130 cidades aqui do país, foi de 2020 isso, que eles viram o quê? 24% dos entrevistados ainda faziam amamentação cruzada. Sim, os meus filhos fizeram. Não acredito. Fizeram, porque a Marissa não conseguia, não teve leite, né? Aí a gente já começou a fórmula. Ela tinha muito pouco, na verdade, acho que tirava 1, 2 mamadeiras naquela bombinha, porque não conseguia sugar. E algumas amigas nossas
Ó, tu tá sobrando. Ah, então dá aqui. E dava. É. E eles não têm personalidade cruzada nenhuma aí. Isso daí eu não consegui provar ainda. Então, o que acontece? Você não sabe se aquela... Tudo bem, ela fez um pré-natal, o pré-natal tava tudo ok. São amigas próximas, né, também. Mas Todo assim, mundo pré-natal perfeito. Mas dentro do pré-natal, assim, elas fizeram o HTLV. Sei lá. HTLV é um exame que a gente não pede, que é o primo do HIV. É um Entendi. exame que a gente não pede dentro do pré-natal. Agora acho que vai começar a pedir. Mas era um exame que não pedia. Então, assim, por mais que a gente está vendo que é uma pessoa saudável, isso aí não é recomendado de jeito nenhum. Então, hoje está abolido, então, essa amamentação cruzada. Isso está abolido desde 85. Só que isso ainda acontece. Tá? Entendi. Mas, assim, às vezes, que nem essa semana a gente atendeu uma mãe no banco de leite por conta do desespero. Tava com o peito todo rachado lá, não conseguia amamentar, com muita dor. E aí a mãe, que há um ano tinha ido no banco de leite, tinha recebido uma orientação, amamentava o filho ainda. Ela falou, não, daqui que eu vou amamentar seu filho. Né? E aí a gente orientou que essa prática é inadequada. Por mais que você conheça a pessoa, é uma prática que é inadequada, né? Sim. E, né, que nem você estava falando aí, né, de pouco leite. Tem todos uns mitos, né, em relação ao aleitamento materno. Sim. Eu queria que você comentasse isso. Até... Porque a Nenê estava comentando até um pouco antes da gente começar. Como começa essa produção de leite, né, Nenê? Explica pra gente um pouquinho aí, que é todo... Quando se chega no final da gestação, a mãe começa a ficar já com a mama bem mais robusta. Eu acho que as glândulas começam a ficar mais aguçadas, mas existe um start. Conta pra gente como funciona. Então, na verdade, assim, você engravidou, o seu corpo já está sendo preparado para uma amamentação. Então, você aumenta o tamanho do peito, né? Você fica com a auréola, que é aquela parte rosada, ela fica mais escura, né? E isso para que é? É para deixar o peito mais resistente, vamos dizer assim. O que se falava antigamente? Olha, você pega uma bucha e esfrega o peito com a bucha, porque tem que calejar o peito para amamentar. Não se faz mais nada disso, tá? Outra coisa, precisa passar uma pomada. Não, você não tem que passar absolutamente nada, né? Porque o próprio organismo vai dar conta disso. Sim. Então, você começa a ter lá os tubérculos de Montgomery, eles começam a ter uma secreção que é para hidratar essa pele da auréola. Então, assim, essa mama já está sendo preparada. Sim. Então, tem lá estrógeno, progesterona lá circulando. Na hora que você está entrando em trabalho de parto, né? Então, vai ter uma alteração hormonal e aí... Você já consegue, a tua mama já vai falando, falou, opa. Já. Agora vou pôr as glândulas para funcionar mesmo. Vou ter que começar a produzir leite. Se você fez todo lá o seu pré-natal bonitinho, fez um parto, né? Teve um trabalho de parto e fez um parto normal, então, assim, foi o ciclo completo, tá? Perfeito. Então, o que acontece? Na hora que você vai botar o nenê para mamar, vai sair 1, 2 gotinhas, que é o colostro, que o pessoal fala que é a primeira vacina, né? Sim. Então, é um leite que é muito proteico, rico em imunoglobulina, que é para dar proteção para o bebê. Se eu não estou enganado, me corrija, as primeiras 48 horas é só colostro. De 0 a 7. De 0 dias? Que é de 0 a 7, que é o leite de início, que a gente fala. Entendi. De 7 a 14 é o leite de transição e a partir de 15 é o leite maduro. Dias? Então, existem fases de leite, né? Sim. Então, a criança, nos primeiros dias de vida, ela vai receber esse colostro. É uma quantidade pequena de leite que você tem, mas é uma quantidade suficiente para o bebê. Tá? Então, o bebê ele já nasce com uma reserva energética. Sim. Me perdi agora, porque a gente falou do colostro, antes do colostro era... Não, você falou que esse primeiro dia começou... Não, lembrei. Bom, foi o parto normal, beleza. A pessoa que tem alguma doença, um hipotiroidismo, ela tem uma mama, ela fez uma mamoplastia, ela colocou uma prótese na mama, ela tem uma mamas afastadas, né? Ou hipertensão, diabetes, tudo isso já é um dificultador para a amamentação. Tá? Na maioria das vezes, essas pessoas... Isso por conta
Por conta da doença. Então, da doença ou na produção de leite? Por conta da doença que pode interferir na produção e por conta aqui da prótese também e da redução. Aí por conta de glândula, né? Mamária. Tem pouca glândula mamária, né? A maioria dessas pessoas pode nascer de um parto cesárea, tá? Então, principalmente o diabético, o hipertenso, a hipertensa pode nascer de um parto cesárea. O que acontece? Você perdeu aquele ciclo, né? De entrar em trabalho, de parto. Sim. Então, isso pode demorar um pouco para ter a pojadura, né? Que é a hora que o peito fica deste tamanho, né? Que isso acontece entre 48 e 72 horas. Então, isso pode demorar um pouco, né? E... Que é que você falou, tira a placenta, os hormônios vão mudar bastante e vai se entender que teve o parto. Exatamente. Mas não por ter o estímulo do trabalho de parto. Isso. Por um parto cirúrgico. Exato. Ele só vai se ligar na hora que você tirar a placenta. Você tirar a placenta. Falou, opa, tirou a placenta, né? Sim. Só outro benefício para a mãe que eu esqueci de falar. Ela tem uma menor chance de ter uma hemorragia no pós-parto também. A amamentação vai estimular... Isso, também tem isso. Aí o que a gente estuda no livro, né? A gente estuda lá que assim, neném nasce, até 7 dias ele perde peso, com 15 dias de vida ele volta para o peso normal e aí ele começa a engordar. E aí toca a vida. Isso é o que está escrito no livro. Na vida real não é nada disso, né? Então, o que acontece? Tem criança que com 7 dias de vida, né, perdeu mais do que 10%, que dizem que é o aceitável, né? Estas mães que fizeram uma cesárea, que tomaram um soro na veia, que aumentou o peso delas, né? Então elas ficaram mais inchadas porque entrou um líquido nelas, entrou no bebê também. Então, ele vai ter um peso falso, vamos dizer assim. Uhum. Na hora que você vai pesar a criança, fala, nossa, ele perdeu muito peso. Muito peso. Aí o que acontece? Mas o problema é que ele já estava obeso. Ou com excesso de líquido. Isso, exato. O líquido ele perde rápido, ele tava né? inchadinho. Sim. Aí o que acontece? Nossa, perdeu muito peso. O que nós vamos fazer? Fórmula na criança, né? E isso é uma coisa assim que a gente não aprende na residência. Eu, pelo menos, eu não aprendi. É dia a dia. Então, e fiz cursos de aleitamento materno, né? Depois fiz um curso da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi muito bacana esse curso, falando sobre isso, porque a gente fica naquela coisa, não, deu 10,2%, eu já tenho que... Tem alguma coisa errada, né? Então, eu já tenho que complementar. E não é bem assim. O que a gente aprende? Que cada um tem o seu ritmo. E a gente tem que avaliar essa criança, às vezes a gente avalia a criança todo dia. Sim. Né? Para ver como que ela está evoluindo. Então, existem alguns sinais que dizem que essa criança está indo bem. Se ela se mantém hidratada, pode me corrigir. Exato. Se ela se mantém ativa. Exato. Se ela está ali tentando sugar o peito, pensando que é uma vida normal, mas perdeu bastante peso naquele momento, na transição, né? Uhum. Do primeiro, segundo, terceiro, até o 7º dia de parto, ok, vocês mantêm. Não pode perder muito peso, obviamente. Mas assim, ela não ganhou o peso que a gente estava querendo ganhar. Mas aí você fala, mãe, como é que tá esse bebê? Meu bebê tá aí, feliz e contente. E a urina? Nossa, ele molha clarinha. 6 fraldas aí por dia e a urina clarinha. O intestino tá funcionando? Tá funcionando. Então, isso é um sinal indireto que a coisa tá indo bem. Então, a gente tem que dar mais um tempinho para essa criança, né? E a gente, quando eu digo assim, o profissional de saúde, às vezes ele fica com aquele receio e fala assim, é melhor eu entrar com uma fórmula para essa criança, né? Então, uma vez eu li um artigo falando que o 4º fator de desmame é o profissional de saúde. Caramba! Que deveria ser o maior estimulador. Exato. E outro problema é, todas as pessoas têm que falar a mesma língua. Existe uma coisa no Ministério da Saúde que chama Estratégia Amamenta-Alimenta. Sim. Isso é uma capacitação que você faz dentro das unidades de saúde, dentro das estratégias de saúde da família. A gente para o atendimento num período e é todo mundo. É o dentista, é o médico, é o porteiro, é a enfermeira, é a menina da recepção. E aí a gente fala de aleitamento materno. Porque não adianta nada a enfermeira falar, nossa, está tudo bem com o seu bebê. Aí chega a médica e fala assim, não, engordou 15 gramas por dia, não tá bom. Não tá bom. Aí depois chega o dentista e fala, olha, não pode mais mamar à noite porque dá cárie. Então, assim, a mãe
Fala assim, pô, eu vou... E agora? Quem que eu vou Acredito escutar? em quem? Exato. Então, é uma coisa que, assim, todos têm que falar a mesma língua, porque senão a gente não vai ter sucesso na amamentação. Entendi. E existe, né, a agenda lá 2030 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Sim. O que ele diz? Que o aleitamento materno exclusivo tem que ser em pelo menos 50% das crianças. Então, a gente tem que atingir essa meta. Sim. E o Brasil não atingiu essa meta ainda. Não então, atinge? Não. Esse estudo aí do Enani, que eu falei, estava em 45, 46%. Nossa, eu achei que era muito maior. A gente não atinge. Aleitamento materno exclusivo. Ah, exclusivo, né? Então, se eu for falar de uma mãe um bebezinho que mama no peito e mama uma fórmula, isso vai aumentar. Mas a Organização Mundial de Saúde preconiza de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Até o 6º mês, isso que eu ia perguntar. Mas pode amamentar até 2 anos. Você pode amamentar até 2 anos ou mais. Também tem estudos, né, que falavam, esse leite aí não presta para nada, né? Então tem estudos mostrando que ele é bom nutricionalmente e imunologicamente ele é bom. Ele é bom também. Quando a gente fala exclusivo, pessoal, até o 6º mês, porque até o 6º mês, Nenê, é só leite mesmo. Só e aí, leite. com 6 meses, tem alguns pediatras já começam a antecipar, mas não é adequado, né? Começa a introduzir a frutinha raspada, que já começa a ter a introdução da alimentação, né? É que medicina é um negócio muito louco, né? Então, eu lembro Medicina, como que é? Medicina é a ciência das verdades transitórias. Isso, exato. Quem falava isso era o Dr. Luiz Henrique Frizeira Borges. Eu lembro que, assim, quando eu estava no acho que 4º ano da faculdade, o Floratil estava na moda. Aí, no 1º ano de residência, quem desse Floratil era o médico mais burro do mundo. E agora o Floratil voltou. Não, todos os probióticos Sim. hoje... Eu fui levar meu filho na dermato. E ela falou de probiótico. Probiótico tem que usar tal, porque vai melhorar a pele e tal. Eu falei, não, o mundo tá acabando mesmo. Tô ficando para trás. Cada hora é uma coisa. Então, assim, em relação à alimentação. Então, eu me lembro, acadêmica, que uma criancinha de 3 meses, eu lembro de uma médica prescrevendo lá, caldo de laranja, com 3 meses. Então, mas era uma coisa da época, né? Então, a partir do 4º mês, você já comia, né? Agora não. Agora fala, olha, a partir do 6º mês de vida. Até tem trabalho mostrando que uma mãe que amamenta o seu bebê exclusivamente e no 4º mês ela volta a trabalhar e ela não consegue manter esse aleitamento, né? Trabalha muito longe, porque você pode continuar tirando o leite. Sim. Então, a mãe, o que acontece? A mãe está acostumada lá a amamentar o seu bebezinho de tempo em tempo, ela volta para o trabalho, vai dar umas 3 horas, o peito dela está desse tamanho. Ela vai ter que sentar ali na salinha. Ela precisa sentar, exato. E tirar o leite. Tirar aquele leite, guardar num refrigerador. Sim. E aí depois leva lá para casa e depois alguém vai dar esse leite. Só que tem mães que não conseguem fazer isso. Então, trabalha na rua, não tem onde tirar o leite. Então, tem trabalho que fala que é preferível você começar uma alimentação a partir dos 4 meses de vida, desde que a criança esteja apta a isso. Sim. Né? Então, você precisa ver se ela não tem mais aquele reflexo de extrusão, que é de ficar botando a língua para fora, se ela sustenta direitinho a cabeça, já um pouquinho o tronco. Sim. Então, assim, se ela estiver preparada já para receber esse alimento, é melhor ela receber alimento do que entrar com leite com uma fórmula. Sim. Então tem uma corrente, um ajuste, né? Uma corrente que fala isso, né? Excelente. Nenê, aqui a Marissa colocou aqui, ó. Infelizmente, ela tá me corrigindo, certeza. Tá. Infelizmente, não tive leite, mesmo sendo médica, um trauma gigante. Algumas amigas foram anjos e doaram leite para os nossos 2 filhos, né? Mas graças a Deus a Nestlé e a Danone também resistem, que são as fórmulas, né, pessoal? E ela tá colocando aqui, ó, avisa que foi amigas próximas, mas mesmo amigas próximas... Mesmo amiga próxima. Né, você colocou que tem que tomar cuidado. Pode ser a minha irmã. Não pode. Você pode passar... Não pode. Hoje é proscrito. A única situação que a gente amamenta um bebê que não é seu é em catástrofe.
Então entendi. teve aquele episódio do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, sei lá, tá lá uma bombeira lá, viu que tem um recém-nascido e a bombeira tem um filho pequenininho. Aí ela pode amamentar o bebê. Entendi. Mas do contrário, não. Hoje não é... Então é uma prática que existe. Então, dentro desse estudo aí, 23% ainda faz essa prática, mas ela é proibida desde 85. Caramba! Ela é proibida Olha aqui. desde 85. Que coisa de maluco. E, assim, existem mães que, você fez, né, tudo e você não consegue amamentar? Tem, infelizmente. A gente não consegue fazer com que as pessoas, que todos amamentem, né? Mas a grande maioria dos problemas foi por uma má orientação, né? E a gente também tem que pensar no quê? No desejo dessa mãe. Sim. Né? Então, assim... Como você falou, né? Amamentar dá trabalho, né? Dá muito trabalho, não é fácil. Dá muito trabalho em algumas situações e em outras não. Por quê? De madrugada, o neném começa a chorar. Não adianta o pai ir lá. Arrasta o bebê aqui pro meu lado, ele amamenta, acabou o assunto. Eu não preciso nem levantar da cama. Sim. Que é outra coisa que não pode dar de mamar deitado porque vai o leite pro ouvido. Não, vai pro leite pro ouvido, vai dar infecção de ouvido. Leite de vaca, que é fórmula, sim. Leite materno, não. Então, você pode amamentar o seu bebê Olha deitado. como o leite materno é importante, né? Então... Coisas... Assim, eu já até escutei muitos e já li algumas coisas, alguns artigos mostrando que a gente é o único mamífero que toma leite de outra espécie. Exato. Né? Os outros não têm essa cruzamento louco. E é o único mamífero. Tem um cruzamento louco assim. Tem uma gatinha lá que sem a mãe e a cachorrinha viu, né? Sim, aí. Mas são exceções como catástrofe. Exato. É uma catástrofe. Exato. Mas. E é o único mamífero que, assim, na maioria das vezes, é alguém que decide que o bebê não mame mais. Não é ele. Sim. Então a mãe lá, o gatinho. Então o gatinho tá lá mamando na mãe dele, aí vai chegar uma hora que ele não quer mais. Sim. Não é a mãe que rejeita, né? Tipo, não é rejeitar não, mas tipo, no ser humano é o contrário. O ser humano não. Então, assim, as pessoas dão muito pitaco na vida das outras. Sim. Né? E dão muito pitaco e às vezes elas não fazem por mal, né? Então, assim, o bebê, nossa, ele acorda a noite inteira. Esse bebê tá com fome, porque ele acorda a noite inteira. Será? Então, o que acontece com o bebê? Tem um estômago desse tamanhinho, tá? Não tem força. Então, ele estava lá dentro da barriga da mãe dele sem fazer absolutamente nada. Sim. E aí, agora, para sobreviver, ele precisa mamar. E dá trabalho, né? Cansa, né? Então, ele cansa? Ele cansa. Então, ele mama um pouquinho, aí a barriguinha dele já fica cheia, ele cansa, ele dorme. Só que o leite materno, ele é um leite tão bom, ele digere rapidinho. Daqui a 2 horinhas ele está morrendo de fome. Sim. E aí, qual é a sensação desta mãe e a pessoa que está do lado? Esse seu leite não está sustentando. Aí é a mesma coisa que você comer uma sopa. Você come uma sopa, você ficou satisfeito, mas daqui a 3 horas está com fome. Come um prato de macarrão, né? Exato. Só que se você comer uma feijoada com 2 caipirinhas, o que vai acontecer com você? Vai ficar o dia inteiro... Né? O esvaziamento é muito, muito mais lento. Exato, né? E você vai ficar lá caído, largado. Sim. O leite materno e outro leite é a mesma coisa. Sim. Então, é uma falsa sensação de que aquele leite da fórmula é melhor que o da mãe. Uhum. Então, isso o marketing pega pesado. Sim. Né? Então... Você é de que ano que você nasceu? 80. Você é muito novo. Se você for pegar a galera que nasceu em 60 e 70, uma vez eu fui assistir uma palestra, aí a menina botou uma foto e botou um monte de lata atrás. Aí o pessoal falou assim, ela vira pro público e fala assim, quem é que tem uma foto dessa? Aí o pessoal levantou a mão, né? Eu falei, mas que raio de foto é essa, meu Deus do céu? Era uma questão de status. Na década de 60 e 70... Amamentar? Amamentar, não. Usar a fórmula. Usar a fórmula. Agora entendi. Usar a fórmula. Então, assim, o pessoal achava que era chique. Amamentar era coisa de pobre, vamos dizer assim. Entendi. Então, o pessoal tirava foto com essas latinhas atrás, querendo dizer assim, olha o que, o que a empresa X aí fez pelo meu filho, né?
E qual é o problema também, né? Achando que o leite materno é fraco. O leite de vaca é feito da proteína da vaca. Da vaca. É uma vaca dela, é uma proteína dela. Da vaca. Um bezerrinho, para virar uma vaca ou um boi, ele demora 6 meses. Sim. A proteína da vaca é uma proteína específica para você crescer rápido. Sim. Porque você tem que virar adulto rápido. Sim. O que E para você, extremamente calórico, né? Não, em relação à caloria não, mas ele tem uma proteína diferente, Sim. que é uma proteína que pode fazer mal pra gente, tá? Só que essa proteína, ela tem essa característica de crescer. Então, as crianças que tomavam fórmula, cresciam mais que os que mamavam no peito. E aí, o leite materno é fraco. Sim. Né? E a gente usava umas Foi fórmulas... isso que eu encontrei. Ô, louco. Até a Siri tá aqui maluca aqui. Aí a gente usava um gráfico de crescimento, que era do NCHS de 77. Uhum. Se você colocasse a pessoa lá no gráfico que mamava no peito, ela estava sempre abaixo do gráfico. Então, Caramba. essa criança não está evoluindo. Sim. Aí, em 2006, a Organização Mundial de Saúde fez um gráfico específico para as crianças que mamam no peito. Pelotas... Até 6 meses. Não, ela fez um gráfico até 18 anos. Entendi. Mas dentro desse gráfico, ela usou crianças que mamavam no peito e de várias cidades do mundo. Entendi. Porque assim, se você Que é a média, o percentil. Exato. Se você pegar alguém da Alemanha, é muito mais alto que alguém, sei lá, do Japão. Sim. Né? E Pelotas foi a cidade escolhida. Caramba. Né? Do Brasil, Pelotas, que foi a cidade escolhida. Então, aí, você usando esse gráfico de 2006, aí você via que a criança estava no caminho certo, né? Mas isso... Anos depois... igual você falou, é tendência, né, Nenê? E aproveitando isso, eu queria que você comentasse um pouco, você está muito à frente das práticas, né, do projeto de aleitamento materno aqui, principalmente de Mogi, a importância do suporte da família. Você falou que a área de saúde, muitos médicos vão contra esse aleitamento. Como que você trabalha nesse banco de leite que você é coordenadora para dar esse suporte para a família, dar esse suporte social e profissional para essa mãe que você comentou agora de pouco, que tem que voltar a trabalhar? Sim. Igual, a mãe hoje tem por direito 6 meses, aumentou, né? 4 meses. São 4 120 meses. dias. Mas peraí, não é que os médicos são contra o aleitamento. Não, eu não falei isso, que alguns preferem. E se sentem até inseguros. Sim. Né? Então, assim, quando você está atendendo num posto de saúde ou até num convênio, Sim. né? Você não tem 1 hora lá para ficar com o seu paciente, certo? Certo. Se a coisa tá indo bem, então assim, tá mamando o peito, tá. Aí faz a conta lá, nossa, engordou 40 gramas por dia. Puta, beleza. Só que se a coisa não tá muito bem, tem todo um manejo para você reverter isso. Sim. Né? Sem usar a fórmula. Sem usar a fórmula. Então tem todo o manejo. A gente no banco de leite já usou fórmula? Já usamos. Então, assim, a gente já pegou mães que queriam muito amamentar os seus filhos, né? E não tinham uma gota de leite. Como que eu vou estimular essa mama? Então, o que a gente faz? A gente pega uma sondinha, a gente coloca no bico do peito, gruda aqui no bico do peito da mãe. Na outra ponta tem um leitinho, tá? Que fica nessa altura. Não pode fazer assim, senão o leite vai pela gravidade, ele não faz força, o bebê. E aí, na hora que ele abocanha o peito da mãe, a pontinha da sonda tá ali. E aí ele vai sugando a mama dessa mãe, que este sugar que vai estimular o cérebro. Seu cérebro para dizer, eu falo assim, tem alguém sugando, aí a gente precisa produzir leite. Sim. Né? E o fato de fazer isso, então lá, cada 3 horas o bebê sugando, você vai aumentando a produção de leite dessa mãe. Caramba. Né? É uma coisa... É surreal, né? São esses doida. mitos, né, que existe muito, né? O mito do leite fraco é uma coisa que é... absurda. Que na verdade, é fisiológico, né? Esse primeiro leite, ele realmente é um pouco mais fraco, mas ele tem um índice de proteína e de anticorpos. Ele é fraco em relação a carboidratos. A calorias. Calorias. Mas ele é extremamente importante. E é um leite, pra gente do banco de leite, que esse aí vale ouro mesmo. Porque os anticorpos estão ali. Exato, os prematurinhos que acabaram de nascer, que a gente às vezes coloca lá 2 gotinhas na boca do bebê. Isso é suficiente para... Já dá
um up Exato. e ir pra guerra das possíveis infecções que esse bebê pode vir ter depois, né, Nenê? Exatamente. Caramba, Nenê, muita gente aqui com a gente, várias pessoas conhecidas aqui, vou tentar ler tudo aqui. Agradecer todo mundo que está assistindo a gente aqui, dá um like, segue a gente aí. A minha mãe tá aqui. Até pergunto da minha mãe, eu não lembro se eu amamentei quanto tempo aí. Não sabe? Não lembro. Eu acho que. Não lembro. Eu só sei que a mamadeira eu lembro que teve um bom tempo que eu era um bebê gordinho, mas depois eu comecei a espichar e era magrelo e comprido. Eu mamei no peito até 1 ano e pouco, que depois eu larguei. Magra, era bem magrela até uns 6 anos, depois eu engordei, mas assim, ó, sou uma gorducha, não sou hipertensa, não sou diabética, Sim. com 55 anos. Aí, tá vendo? É isso aí, protegeu de todas as doenças aí. Eu atribuo o leite materno. Sim. Né? O Jefferson tá aqui com a gente, mandando um grande abraço para você, Nenê. O Henrique Cardoso Obrigado. colocando aqui, doutora Nenê, pessoa e profissional ímpar, maravilhosa. Obrigada. A Gláucia, boa noite, doutor Botti. Manda uma boa noite especial para a doutora maravilhosa, doutora Nenê. Sou muito fã dela, profissional incrível. A Guida tá aqui com a gente. Ô, Guidinha. Boa noite, Guida. A Margarete, a doutora Margarete está falando aqui, que é sua fã também. Fez um excelente Também trabalho sou. você com ela, né? No Municipal. Show de bola, Margarete. O Hector, eu acho que o Hector do SAMU, né? O Hector do SAMU. Deve ser o Hector do SAMU. Um abraço, Hector, aí. Parabéns pelo trabalho no Obrigada. SAMU aí. Teve alguns acidentes graves que eu soube nessas últimas noites aí, mas fizeram um atendimento rápido e salvaram vidas. Inclusive uma ambulância. Foi uma ambulância de Itaquá. Terça-noite. Infelizmente teve um que foi... O motorista, né? Faleceu. Foi a óbito no local. E as outras estão internadas ainda. Se Deus quiser, vão sair todas muito bem. Quiser. A Aline Santos está aqui com a gente também. Doutora Nenê é fera. Aí, Nenê. Caramba, você distribuiu mesmo, hein, Nenê? Propaganda, hein? O Wagner Silva está aqui. A Patrícia Pinheiro também tá. Nenê sempre profissional. Patrícia, gente boa demais. Qual é a Patrícia? A Patrícia, ela trabalha na prefeitura há uns 3 anos e meio. Legal. Ela é a coordenadora do COGER. Mas pensa numa menina porreta. Legal, Patrícia, obrigado por estar aqui presente. A Paula Matheus, boa noite. Nenê, sensacional, profissional. Eu quero contar a história dela. Ela colocou aqui. Me auxiliou muito quando precisei. E a equipe de banco de leite também. Todo o meu amor e respeito e viva a amamentação. Conta aí a história dela, depois eu continuo lendo aqui. Agora eu fiquei curioso. A Paula é uma funcionária da saúde. Funcionária de saúde, né? CRM positivo aí, deu tudo errado já. Ela, o que acontece? Fala, putz, eu sei toda a teoria, né? Vai ser fácil, vai ser tranquilo, né? E nasceu o Lorenzo. E o menino não engordava. Caramba. Eu sei que ele estava com 17 dias, aí eu cheguei e falei assim, ô Paula, puta, a gente já tentou fazer de tudo, esse menino não engorda, assim, sabe aquela angústia, porque ela queria tanto amamentar o filho, mas tanto amamentar, e ela estava amamentando, mas ele não estava desenvolvendo do jeito que a gente estava querendo, então ele estava demorando um pouco a mais do que a gente poderia esperar. Aí eu falei assim, eu vou esperar mais um dia. Infelizmente, acho que vou, né, 18º dia, eu falei, vou ter que dar uma forma. No 18º dia ele começou a engordar. Olha isso. E aí mamou, acho que até uns 3 anos. Não tem doença nenhuma, não tem nada esse menino. Só pra a gente... Você falou que pode perder até 10%. Uma criança nasce com 4 quilos, vai para uns 3.600. Conta sem fazer ainda. E não errei hoje. Mas até, qual o sinal ali pro pediatra falar assim, caramba, acho que não vai dar certo? No primeiro dia, segundo dia? É só no 15º dia? Dá uma dica para as mães aqui que estão assistindo a gente. Então, na verdade, o que acontece? Nenê nasceu. Ele praticamente dorme 24 horas no primeiro dia. Praticamente, Então a mãe... Ele acorda a cada 3 horas para mamar. Mal acorda, mas cagar assim, e mamar. Dá 2 sugadinhas, puf, já desmaia. A mãe sai toda feliz da maternidade. Sim. Porque eu falei, nossa, que beleza, é fácil, né? Só que aí depois que chega em casa que o bicho pega. Sim. Né? Então tem a pojadura, então às vezes a mãe fica com o peito deste tamanho. E aí o nenê, o peito tá muito cheio, o nenê não consegue abocanhar. Então ele não pode pegar no bico, ele tem que pegar na parte escura, na auréola. Se o peito tá muito cheio, ele vai lá e pega no bico. Aí dói.
corta, Exato. machuca. Aí ela começa com dor. Quem é que consegue amamentar com dor? Ninguém. Não tem como. Ninguém consegue. Então, aí que começa a ter o desespero dessas mães, né? E o que é muito interessante é assim, quem está do lado dessa mãe. Olha aí. Então, assim, se aquela mãe foi amamentada, essa nova mãe aí, a mãe dela foi uma pessoa que amamentou, ela já consegue dar um apoio melhor para ela. Sim. E tem gente que não amamenta, tipo o pai, né, que tem que ser uma pessoa presente na vida desta Sim. pessoa, porque esse filho não é só da mãe, o filho é dos dois, né? Sim. Então, uma coisa que a gente vê muito no banco de leite é a mãe vai lá procurar ajuda. Na grande maioria das vezes... Sozinha. Não, na grande maioria das vezes vai com alguém. Existe um alguém que entra dentro e quer ver o que a gente está fazendo e segura o bebê para a mãe se trocar, né? E a gente Que é o ativo. Exato. A gente já sabe, putz, aqui Esse vai dar pai certo. vai dar certo. Aqui vai dar certo. Tem o pai que nem vem e tem o pai que fica lá fora olhando o celular. E a gente convida esse pai a participar. Que a gente, profissional de saúde, a gente também acaba excluindo o pai. Você vai lá no pronto-socorro. Sim. Não, só um acompanhante. Só um acompanhante Não entra. é isso? E vai entrar sempre a mãe. Então, mas não é isso que É a gente verdade, faz. infelizmente. E aí depois a gente reclama, pô, esse pai não ajuda? É. Então a gente também dá uma excluída nele. Então a gente precisa incluir este pai, esse companheiro, essa companheira, quem quer que seja, né? Então ela precisa ter um apoio. Porque se ela não tem um apoio, Não vai não dar fica certo. fácil, não. E o final da história? Então, aí esse menino com 18 dias, aí ele começou a Engordar evoluir. e foi Aí embora. engordou, ficou gorduchinho, vai fazer Ele 8 ou colocou 9 aqui. agora. Não, ela não colocou quantos anos. Ele vai fazer 8 ou 9 anos. Aí. E ele... Saudável, 100%. Nada, não tem Olha nada que esse menino, beleza. nada. O Márcio Prado está aqui com a gente também, dando boa noite para a gente. Informações importantes, principalmente para as mães da atualidade, que isso hoje... muitas querem fazer propaganda do aleitamento materno, né, que ela consegue, mas acaba que, como você falou, a própria parte social acaba desistindo e fórmula que é muito mais fácil, né? Mas a fórmula é mais fácil, mas assim, é muito importante não só o profissional da saúde falar de aleitamento materno. Então, existem grupos de mães, né, Sim. que falam de aleitamento materno, que é muito importante. O mundo precisa mudar, que nem as Olimpíadas agora. O que eles fizeram nas Olimpíadas? Deixaram um espaço para as mães que têm bebês. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Sério? É. Eu não vi, não vi Então isso. agora as atletas que estavam amamentando seus filhos ou tinham filhos pequenininhos, elas ficaram num lugar diferente lá, acho que foi num hotel. Então, Olha que legal. Então, pô, E isso é humanização. Pô. exatamente. Humanização. Exatamente. Até no esporte. Agora, teve outra situação, acho que de uma atleta brasileira que é separada do marido, né? Se separaram. E ele está entrando na justiça para ficar com a criança. Porque diz que a mãe é uma mãe ausente. Pô, ela é atleta. Caramba. Ela tem que viajar. Infelizmente, né? Mas olha... Mas, pô, Que divide, mundo- né? Pô, Então- tá viajando, fica com você. Você Então, não tá. que não mundo tem louco jeito, esse, né? Que louco, né? Olha, o Diego, o doutor Diego, Ô, secretário de saúde de Ah, Suzano, tá aqui com a Diegão. gente. O Diegão tá aqui, mandando um excelente abraço pra pediatra, doutora Neném. Obrigada, Super Diego. competente. A Alcione, assistente dele. Olha, a Alcione tá aqui. Falar sobre a amamentação e orientar nossas gestantes sobre a importância de amamentar deve ser feito durante toda a gestação, várias vezes. Muito bem, Alcione. A Alcione ela é chefe de todas as gestantes. Mas ela tá certíssima, porque antigamente a gente só falava No final. no final. Pois é. Agora não, a gente tem que falar. Essa mulher tá grávida, a gente já tem que falar desde o início. E olha o que ela colocou aqui. A maioria das mães chega na maternidade com chupetas e mamadeiras. Ah, isso é. É triste, né? Isso é. Eu vou falar uma palavra que eu não sei se pode falar, mas. Pode falar. É broxante isso. Achei que você ia mandar tomar Não, no cu, não, alguma não. coisa assim. Mas também pode, não Pode. tem problema. Não, isso é uma. Então, mas essa indústria, É. né? Então, assim, eu não preciso de um kit, né? Olha, quando você chegar na maternidade, você tem que comprar, você tem que levar concha, você tem que levar pomada, você tem que levar chupeta, você tem que levar mamadeira. Sim. Você não precisa de absolutamente De nada nada, disso. nada. O melhor lubrificante para a mama se chama leite materno. Olha só.
Fantástico. E a gente tem uma reunião que nós vamos marcar agora com vários casais para falar da maternidade, para falar legal. do aleitamento materno. Prometi para ela, nós vamos fazer ainda em agosto, Nenê. O Márcio colocou aqui, ó, meus 2 filhos têm 6 e 11 anos. Foram amamentados até 3 anos de idade. Olha que legal. Parabéns, Márcio. Parabéns Hoje mesmo. são saudáveis e são... Cara, o filho deles são eletrizantes, não para. Eu acho que é excesso de leite materno. Mas com certeza ele deve ter escutado um assim, pô, chega, né? Você não vai tirar, né? Essa criança continua mamando? Vai desmamar? Isso. Coisa de maluco, né? A Marli tá aqui com a gente, mandando boa noite pra gente. A doutora Janaína colocando aqui parabéns também pela entrevista. A Larry Dias. Tive muito leite. Tirava 500 ml antes de amamentar meu filho. Nossa, Caraca! E não doou? Não sei, vamos ver aqui. Fico triste porque não doei o banco de leite. Ah, meu Deus do céu. Por falar em banco de leite. Banco de leite existe desde 6 de junho de 2013. Certo. A gente fala de banco de leite desde 1993, né? No meu primeiro ano de formado. É isso que eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Banco de leite, onde fica, como faz, quem pode doar. Fala aí pra gente. Então, banco de leite, ele fica na rua Afonso de Melo, né? Que é no prédio aí da futura maternidade, na frente do Hospital Municipal. Certo. Para que serve o banco de leite? O pessoal acha que banco de leite só serve para quem vai doar. Não. Sim. Então, ele serve para essas mães que estão com dificuldade. Então, se você tem uma dificuldade que é uma coisa mais simples, dentro das unidades de saúde, dentro dos consultórios, as pessoas entendem do manejo do aleitamento. Mas, às vezes, o negócio fica um pouco mais complicado e aí eles acabam solicitando a nossa ajuda. Mas Perfeito. Não é que você precise ir em algum lugar, você pode ir lá direto. Aí você vai ligar no 4798-7343 ou 4798-7344, né? Porque, às vezes, juntam 2 mães ali e dependendo da mãe, às vezes você tem uma mãe que fica lá 1h30, 2 horas. Então não é uma coisa rápida. Doando, tirando leite? Não é doando. É no manejo do aleitamento, para ajudar essa mãe a amamentar. Perfeito. Para doar o leite. Então, quem pode doar leite? Esta mãe tem que ser saudável, tem que tomar medicamentos que são compatíveis com o aleitamento materno, né? Se ela tomar algum medicamento. Tudo isso por entrevista, Nenê? Sim. Não pode fumar, não pode beber. Aí ela liga lá. Ela precisa uma vez lá, e aí a gente vai dar toda a orientação para essa mãe. Então, uma vez, ponto. Não precisa ser de Mogi das Cruzes, então a gente atende gente de Mogi, de Biritiba. Tem um banco de sangue, um banco de leite grande em Guarulhos, né? Isso. A gente faz a mesma doação para lá? Ou aqui vocês são independentes? Tem alguma coisa a ver? Não, tem duas. Existe banco de leite e posto de coleta. Certo. Então, assim, Suzano tem um posto de coleta. Posto de coleta. O posto de coleta Já aprendi isso com a Alcione. que é dentro do hospital, Do né? hospital. O hospital que você tá, né? Sim. Então, esse posto de coleta arrecada o leite, pasteuriza, vai para Guarulhos. Vai para Guarulhos, pasteuriza e depois volta uma parte. Então, a parte, pelo menos antigamente era assim. Sim. Ficava uma parte com vocês e uma parte com eles. Entendi. Né? Então, na região do Tietê, são 2 bancos de leite, que é Mogi e Guarulhos. E o posto de coleta é o de Suzano. Só que a gente atende paciente de Itaquá, a gente atende paciente de Ferraz, a gente atende paciente de Arujá. Então, essa mãe vai a primeira vez, a gente faz toda a orientação. O nenê tem que mamar exclusivamente. Então, existem algumas mães que até dão fórmula para o filho, mas queriam fazer um bem. Entendi. Deixa eu doar. Não pode. Tá. Então, é amamentar exclusivamente. E aí, a gente dá toda a orientação, dá a touquinha, dá a máscara, dá o vidrinho para essa mãe. E aí, depois, as meninas vão na casa dessa paciente. Elas pegam o vidrinho cheio, né? E deixam vazio. E deixam o vidrinho vazio. Essas mães precisam fazer um exame de sangue. Lembra que eu falei no comecinho? Que tem o HTLV, né? E tem alguns exames que essas mães precisam fazer, mas esse exame também é colhido na casa delas. Então, é uma única vez. E, Nenê, e aí, me tira uma dúvida. Quais crianças se beneficiam com esse leite aí? São das UTIs, assim? São os bebês das UTIs. Apesar do banco de leite, os bancos de leite em Mogi não, no país, a gente é uma referência mundial. Tem muito leite, Nenê? Ou falta? Não tem muito leite. Mas nós somos assim, quando se fala em banco de leite, Brasil é o top das galáxias. É mesmo? Olha aí, pelo menos uma coisa boa, né, pessoal? Exato. Nós somos
os bambambam, para não falar outra coisa. É isso aí, nós somos os fodão. É. Só que a gente não consegue uma quantidade muito grande. Nesse estudo da Enani também, ele fala, acho que de 4% das pacientes só que doam. Porque você tem que ter, você amamenta e tem que sobrar. Então, não são todas as mães que sobram leite. E pelo que você falou, poxa, que não pode tomar nenhum tipo de medicamento exclusivo, dependendo como for, não pode beber, não pode fumar. Você começa a restringir bastante a quantidade de mãe que pode ser doadora, né? Sim. Na verdade, se você for ler pelo Ministério da Saúde, fala que você pode fumar até 10 cigarros por dia. Não, mas aí também já começa a ter algumas restrições paralelas. Então, só que aí a gente fica meio assim, tipo... Às vezes eu fico nervosa e vou fumar 15. Sim. Então, a gente, dentro do nosso banco de leite e alguns bancos também, a gente fala que Condição sine qua non, não fumar. Não fumar, né? Tá. E esse leite, né? Então, ele vai para a UTI da Santa Casa de Mogi. De Mogi. Se a gente tivesse uma quantidade maior... maior... Qual é o consumo diário, você tem noção? Então, depende muito do nenê. Porque, assim, às vezes tem nenê que tá mamando, assim, 2 ml de 3 em 3 horas. Porque tem a mãe também, né? Tem a mãe também, mas os que estão dentro de UTI, a maioria das vezes é por sondinha, né? Então, mas tem nenê que mama 2 ml, tem nenê que mama 30 ml. Então, depende, né, de cada mãe. E lembrar que, assim, esses nenês, eles estão tomando um leite pasteurizado, mas o ideal é você focar nessa mãe e para que ela faça uma ordenha manual ou uma ordenha com a bombinha de tempos em tempos, para que ela produza o leite. Porque o melhor leite que tem é o leite da mãe para o filho dela. Que legal. Pessoal, que assunto... Eu estou tendo um conhecimento aqui que eu não tinha. Um conhecimento, Nenê, fantástico isso. Acho que a gente tem que falar muito mais de aleitamento. Infelizmente, se leva à tona só muito nessa época, principalmente em agosto, por essa semana, né? E só para complementar aqui, o Hector colocou aqui, o Lourenço tem 9 anos. 9 anos e tá super rígido. E a Lohane colocou aqui, ó. Meu filho tem 3 anos e mama ainda para dormir. Muito bem. Olha só que beleza. Mesmo, deixa ele mamar. E deve ser só para dormir mesmo, né? Exato. Mas aí a produção de leite não atrapalha? Não, você tem produção de leite e esse leite não é uma água, né? O que é de empedrar a mama, Nenê? Empedrar a mama é quando você tem leite demais, né? E aí o que acontece? O leite dentro da mama, se ele fica muito tempo parado, ele meio que vira uma gelatina. Né? Então, dentro da glândula? Dentro dos canudinhos que você tem. Então, essas mães que têm uma produção muito grande de leite, o que acontece? O nenê mama. Teve uma mãe aí que falou, né? Que tirava meio litro e depois amamentava, né? O bebê. Isso. Por que ela fazia isso? Porque a mama estava deste tamanho e o nenê não ia conseguir abocanhar. Deve dar até dor, né? Ele não conseguia abocanhar a orelha. Então, ela deveria fazer uma massagem, fazia uma drenagem nessa mama, tirava um pouco de leite para a mama ficar macia, para que o nenê conseguisse pegar direitinho. Então, existem esses macetes, né? Então, o pessoal romantiza demais o aleitamento materno. E não é assim, botou a boca e acabou. Tem todo um... Tem um monte de coisa. Então, assim, às vezes um nenezinho prematuro, um nenê que está pélvico. Então, às vezes ele tem algum vício postural ali. Você coloca ele de uma forma que aquela posição não tá boa. Ele começa a chorar. Chorar e tem dor, talvez. Tem dor. Uma dor muscular. E aí fala, não, ele não quer meu peito. Aí você muda ele coloca ele de outro jeito, ele mama. E ela colocou, para complementar, eu amo amamentar. E vou deixar... ele largar por si só. Isso mesmo, tá de parabéns. É isso vai mesmo. mamar até os 10 anos. A Elaine Freitas. Boa noite, minha filha mais nova mamou até 3 anos também. E hoje está grávida. Olha que legal. Olha que legal. O Jefferson colocou aqui, ó, na minha empresa que trabalho, implementamos um programa chamado Primeiros Passos que completa um curso para gestantes. Olha que legal. Putz, que legal. Ele é responsável pela medicina do trabalho. E os cuidados de amamentação e primeiros socorros, principalmente com engasgo. Olha que legal. Olha aí, parabéns, hein? Parabéns, Jefferson. Engasgo acontece muito, Nenê? Pode engasgar. E, assim, também... Tem reflexo já, tem, né? De chama tosse. gag. De quê? Chama gag. Gag? O que acontece? Tem mães que têm uma produção muito grande de leite. Então, na hora que o bebê dá aquela sugada... E o jato jorra, é grande. Que nem ele falou, né? É um jato muito grande.
E aquilo bate na garganta da criança e ela engasga. Engasga. E aí o que acontece? Aí a mãe fica naquele Desesperado. desespero, não sabe o que fazer. E às vezes o que ela faz? Tira do peito. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar um pouco desse leite para diminuir o fluxo. Eu ia falar isso agora. O ideal talvez é tirar um pouco, Você- não tanto quanto a nossa colega aqui, mas é tirar essa pressão, né? Exato. Outra coisa que você pode fazer? Você bota o nenê para mamar assim, certo? Certo. Você põe a mãe para trás e o nenê mama aqui. Em então pé? não tem Não, sentada. Ah. Então, porque a mãe não fica assim, amamentando. Aqui tem a ação da gravidade, certo? Ah, entendi. Da mama fica mais pra Se cima. eu ficar desse jeito e o nenê ficar em cima, o que acontece? Eu diminuo a gravidade, diminuo A pressão do jato. a velocidade. Olha né? que louco. E o Juliano Lopes colocou aqui, ó. Meu filho ficou na anel e demorou para pegar o peito. Por saber a importância da minha mulher insistir, ele mamou até 1 ano e meio. Parabéns. Sua imunidade é muito boa. É. A gente não vê falar mal que amamentou por um tempo maior, né? Que foi ruim para a criança. Não, Essa amamentação nunca, um pouco mais nunca é prolongada, ruim. né? A gente não escuta, não vê de longe, né? E assim, uma criança que fica dentro de uma UTI, a mãe tem que ser muito... Resiliente, né? Porque, Nossa. gente, não é fácil. Porque, assim, você tá lá sofrendo porque seu nenê tá dentro da UTI. O sofrimento diminui a produção do seu leite. Então, Olha isso. tem essas coisas também. O Imagino. nervoso, o estresse. A parte do estresse, né? É. Que coisa. E aí, falando um pouco de mito, eu gostei de uma frase aqui da Larissa, ó. Dói muito quando colocava... amamentar doía muito. Eu colocava os seios na pedra de mármore gelada. Caramba! Você já escutou isso, Nenê? Ô, louco. Ó, E esguichava muito leite. Ah. Assim, eu ajudava e desempedrava. Olha, água morninha e ajudava na produção do leite. então... Os mitos são malucos, Não, né? muito louco. Então, dói para amamentar. Essa é outra conversa, né? Não, o peito não tá calejado, é normal doer. Não tem nada de normal. Se doer, tá errado. Tá doendo, tá errado. Olha aí. Né? Excelente. Nenê, nós estamos mais de 1 hora aqui falando, tem noção já? É muito gostoso ficar conversando desses assuntos impressionantes. Eu queria terminar aqui falando um pouquinho das políticas públicas. O quanto é importante que você trabalha aqui e você vai de posto em posto, você faz palestra. Como que você trabalha isso, Nenê, aqui em Mogi, principalmente? Bom, o aleitamento materno graças a Deus, cada vez mais se fala disso, tá? Então, assim, o próprio Ministério da Saúde só foi começar a fazer essas campanhas, que é o que a gente está fazendo hoje, Sim. a partir de 82, né? Caramba. Então, assim, ficou uma lacuna muito grande que a indústria de alimento Entrou de paraquedas. Então, assim, o que o Ministério da Saúde antigamente viu? Por que as crianças estão morrendo? Se está melhorando o saneamento básico, a condição das pessoas estão melhorando. Falta de anticorpo. Por que essas crianças estão morrendo? Por quê? Porque estavam tomando leite de vaca. Né? Então, aí eles tinham que fazer alguma coisa para tentar reverter isso. Aí começaram aquelas campanhas, né? Então, aí sempre tinha uma atriz, né, falando de aleitamento materno. Que isso subia de novo. Isso, que o aleitamento é importante, que o aleitamento é importante, só que é uma coisa que é difícil de você reverter. Então, a gente já está melhor do que há 20 anos atrás? Lógico que a gente está melhor do que há 20 anos atrás. Então, essas políticas públicas, elas fazem de tudo para que esse nenê consiga mamar até o 6º mês. Pelo menos. Exclusivamente até o 6º mês. Então, já existem pessoas que têm garantido a licença maternidade. Então, as funcionárias públicas já têm garantido esses 6 meses. Existe um programa do Ministério que se chama Empresa Cidadã. Dentro dessa Empresa Cidadã, o que acontece? Se eu deixar... A licença acaba com 4. Certo. Se eu deixar essa mulher mais 2 meses, depois eu consigo reverter isso no imposto de renda do ano que vem. Né? Então, essa empresa não sai no prejuízo. Entendi. E uma mãe que amamentou o seu filho com um alimento certo, que tem menos chance de ficar doente,
é uma mãe que não vai faltar tanto Não no vai faltar trabalho. menos. Então, é uma pessoa que está mais feliz, porque o meu filho já tem 6 meses, alguém já pode ficar com o meu filho, dando a comidinha para o meu filho, na hora que eu chegar eu continuo amamentando, né? Uma mãe feliz, uma pessoa feliz trabalha bem melhor. Muito né? melhor, entrega muito mais. Então tem a política do Hospital Amigo da Criança, os 10 passos para amamentação. Sim. Então são coisas que a gente vai fazendo. A gente fez capacitações da estratégia Amamenta Alimenta, né? Tem o banco de leite, mas é uma coisa que assim é tanta política pública, né? Que é uma coisa que às vezes a gente até me sinto meio chata de falar de aleitamento, porque tem mais 1 milhão de coisas para falar. Sim. Né? Mas olha o a minha função é essa. Você é coordenadora e o foco é esse. A Alcione colocou aqui, ó. Falou tudo, Nenê. Não podemos romantizar a amamentação, pois a primeira dificuldade a mãe vai desistir. Sim. Se tiver dor, não consegue e fica frustrada. Exato. Realmente, várias, né? Nenê, pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do ensino médico. No ensino médico, o que você acha que a gente poderia melhorar para os alunos? Eu não lembro se você dá aula hoje, acho que não, né? Não. Eu dou aula ainda hoje e eu tento passar alguma coisa para os alunos, para eles poderem ter da minha parte, examinar o paciente. Eu sempre bato muito isso. No aleitamento materno, como que a gente poderia levar isso, não só para os pediatras, mas no geral? Pessoal, a Nenê trouxe um monte de papel, um monte de informação, mas não deu nenhum aqui. 1 hora de conversa maravilhosa aqui. O que você acha, Nenê? Eu acho que assim, a semana da amamentação deste ano, a frase é reduzindo a lacuna e apoiando a amamentação para todos. Não, né? Agora espera, eu ia falar isso depois, mas você já falou. Então, a frase desse ano é... reduzindo a lacuna e apoiando a amamentação para todos. Olha só. Mas assim, falando de uma forma geral, né, você tem que tratar todos da mesma forma. Sim. E a gente ainda não aprendeu a fazer isso, infelizmente. Você fala do nível social? Não, eu estou falando em relação ao atendimento, né? Certo. Então, vamos supor, teve essa apresentação aí do Ministério da Saúde, né? Uma moça da Fiocruz. Sim, do Rio. Ela contou, ela tem uma filha Down, que ela não conseguia amamentar. Sim. E ela falou que ela mostrou várias experiências dessas pessoas que a gente não liga muito para elas, vamos dizer assim. Então, ela teve um problema com a filha, que era Down, e ela queria amamentar a filha dela. Interfere, Nenê? Então, Você ter alguma síndrome associada? Tem uma hipotonia. Né? Muscular. Então, assim, por ter essa hipotonia, eu falei, ela não vai conseguir amamentar. E ela falou assim, não, mas eu quero amamentar o meu filho. Ela falou assim, então você faz o seguinte, você tenta aí uns 2, 3 dias, depois você volta aqui para ver se deu certo. Então, qual foi a orientação do profissional? Foi 0, né? Aliás, 0 não, foi negativa. Negativa. Né? Então, assim, ela em nenhum momento ela ajudou essa mãe, né? Então, a frase dessa semana, desse ano, eles levam para uma reflexão. Né? Assim, a gente trata todo mundo do jeito que a gente tem que tratar. Então, se você pegar uma mãe, né, com uma deficiência intelectual, a gente tem aquele preconceito, tipo, pô, a mulher tem uma deficiência intelectual, engravidou? Não é? Todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direito. E até tem pesquisa mostrando que, assim, as pessoas com deficiência, a porcentagem de pessoas com deficiência engravidam da mesma forma do que as pessoas sem deficiência, né? Sim. Então, só que a gente já tem aquele preconceito, tipo, nossa, não devia nem engravidar. Tem não, aquele viés, né? Exato. A pessoa não pode amamentar. Você pegar uma pessoa surda, né? A gente não consegue dar um atendimento adequado para uma pessoa surda ainda, né? Uma pessoa que é cega. Então, assim, a gente tem muito o que aprender ainda, Sim. né? E em muitos casos, a gente não atende direito nem quem não tem deficiência. Sim. Então, a gente precisa, assim, Verdade. escutar mais Perfeito. os nossos pacientes, né? Então, a coisa está muito, assim, automática. Vai, deita lá. Você quer? Você está com tal coisa. Não, né? A gente precisa... Muito inteligência artificial, né? Exato. Muito padrão, e você acaba perdendo essa humanização. Sim. Que é igual você falou, o principal é o contato Exato. do filho com a mãe.
É isso que eu acho que a gente tem que ter. O contato do médico com o paciente, para que essa humanização seja importante e a gente tenha o melhor resultado no final das contas, e não é né? bacana você encontrar, que nem eu fui na academia outro dia. A menina Você foi aonde? Eu fui na academia. Certeza? Opa! E a menina olhou pra mim e falou assim, uma menina de uns 20 anos, pô, você foi minha médica. E foi, quis tirar foto comigo. Olha aí. Pô, sinal que eu fiz um vínculo bom com aquela menina, né? Pois é. E isso é eu muito encontrei gratificante. ontem, Nenê, uma pessoa no restaurante falou assim, você é Dr. Bot? Eu já tenho medo de falar que sim, Sim. ou que não. Mas eu falo, eu não tenho... Aí eu falei, sou sim. Cara, quero agradecer, você atendeu meu pai, não sei o quê. Putz, que gostoso de escutar isso. Né? Infelizmente, nunca os desfechos são sempre os melhores, né, na medicina. Infelizmente, a gente tem alguns desfechos ruins, mas é muito gratificante quando a gente tem esse feedback, né? E o bom é que, assim, você vai aprendendo, né? O bom de envelhecer é que você... Ganha experiência. Você vai aprendendo. Tinha uma pessoa que era a doutora Maria Lúcia Pettinati, não sei se você chegou a conhecer. Não conheci. Ela faleceu. Ela foi professora da faculdade. No primeiro ano que essa mulher foi professora, ela já foi homenageada. Caramba. E ela, assim, ela não era uma pessoa que falava, nossa, que era um livro ambulante. Não, ela sabia fazer muito bem o arroz com feijão, né? Sim. Que é 80% do nosso trabalho, né? Perfeito. Mas o jeito que ela lidava com as pessoas, com o ser humano, né? É diferente. Era uma coisa, assim, incrível. Então, a gente precisa de gente como essa mulher, que ela sabia como lidar com as pessoas, com as pessoas, né? Isso faz parte da essência médica, infelizmente perdemos um pouco. Sim. Pessoal, que conversa gostosa. Já passamos, já estourou o nosso tempo aqui. Já estamos chamando a atenção aqui, Nenê. Nenê, se alguém quiser doar leite, como que a gente faz aqui em Mogi ou Alcione? Fala aí em Suzano aí também, para se a gente pode, como que a gente faz aqui? Se alguém quiser doar leite, ligar no 4798-7343 ou 4798-7344. Não precisa ser de Mogi. Mogi, Biritiba, Guararema, qualquer cidade do Alto Tietê. Salesópolis. A gente vai até Ferraz, né? Certo. Aí depois para lá, aí o pessoal de Guarulhos. Entendi. Faz a doação de leite e isso vai ser importante. Na verdade, Existe mínimo, máximo de doar leite, Nenê? Existe um mínimo... Surgiu agora a curiosidade. Existe um mínimo, porque assim, na hora que a gente vai pasteurizar o leite, eu não posso misturar o leite da Maria com a da Joana. Tá. Né? Então tem que encher o frasquinho. Então, no mínimo, eu preciso de uns 100 ml. Entendi. Mas as mães conseguem... tem mãe que é 2 litros, 3 litros... Nossa. Por semana? Por semana? Caramba. Não, tem umas mães lá. E ela tira o leite, guarda no congelador e o pessoal passa na casa depois. Isso. Então, dependendo do caso, é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Fantástico. Pessoal, quero agradecer aqui, doutora Nenê, para quem é mais íntimo. Acho que nem é íntimo mais, né? Você nem lembra mais que se chama Rosângela, né? Então, aqui em Mogi das Cruzes, se chamaram Rosângela, eu nem olho para trás. Entendeu? Só em São Paulo que me chamam, né? De Rosângela. Sim. Esse meu apelido eu fiz cursinho com uma pessoa que falou que eu tinha cara de criança e... Isso ficou. E isso ficou. Aí depois uma pessoa que estava no cursinho fez faculdade e aí foi. E foi para frente. Doutora Nenê, quero agradecer muito pela sua agenda, pela disponibilidade e falar um assunto muito importante como esse. Nossa, eu que acho que a gente tem que divulgar muito isso. Sim. Na amamentação, o quanto é importante na saúde pública, por diminuir, com certeza, o número de internações dessas crianças, principalmente, né? Com certeza. Saúde pública e na saúde privada também. De todos, né? Aliás, assim, um hospital que eu acho que é bem bacana é o Mogi Mater, né? Ele faz um trabalho direitinho. Ele faz um trabalho bem bacana e elas encaminham, quando tem alguma dificuldade, elas encaminham. Então, se a mãe, sei lá, teve alta já, tá com alguma dificuldade, então elas atendem, depois pedem ajuda, falam, olha, vai lá no banco de leite. Sim. Assim, tá todo mundo... Parceria. Exato, todo mundo a favor do bem. É isso aí. Exato.
Nenê, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Puta, eu que agradeço. Fala um pouquinho, você tem consultório, Nenê? Você atende ainda Não, consultório? Não, tinha, mas depois quando a minha irmã ficou doente, ela ficou 8 meses doente, eu fiquei 8 meses sem consultório. Mas você faz ainda pediatria em Biritiba? Faço em Biritiba, eu atendo. Então o pessoal quer ir procurar a doutora Nenê, vamos pra Biritiba, passar com a doutora Nenê. Não, mas eu tô no banco de leite. Então, tá no banco de leite também. Vamos lá no banco de leite. Mas no banco de leite eu atendo puérpera. Puérperas não, é lactantes, né? Lactantes. Isso. E seus bebês. Nenê, muito obrigado. Pessoal, quinta-feira que vem, mais assuntos importantes. Passamos muito tempo aqui, mas foi uma conversa muito gostosa. Obrigado mais uma vez, Nenê. Obrigada a você. Até a próxima quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.